Então, eu quero me apresentar, talvez alguns não me conhecem. Sou Ezequias, sirvo aqui a casa há já um bom tempo, junto com a minha esposa. Sou pai de 3 meninas, tenho um bebezinho de 8 meses, tenho mais 2 filhas e sou vô, tenho 2 netinhas de 1 ano cada. É muita alegria, poder estar aqui servindo na casa do Senhor. Amém? Servindo ao Senhor é um motivo, para nós tem que ser um motivo de alegria, porque o Senhor Ele renova nossas forças. Amém? O Senhor conhece todas as coisas. E eu queria que você fechasse seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, por esta noite, Senhor. Senhor, nós nos disposamos, ó Pai, diante de Ti, da Tua presença, da Tua grandeza. Senhor, neste momento, ó Pai, Senhor, eu quero repreender todo espírito de distração, ó Pai. Senhor, todo impedimento, Senhor, todo embaraço, tudo aquilo, Pai, que pode, Senhor Deus, atrapalhar o Teu mover, nós rejeitamos, nós cancelamos, em nome de Jesus. Senhor, envia os Teus anjos, Senhor, para guardar este lugar, Senhor. Deus, visita cada coração, derrama da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. E, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, falando, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12, diz assim: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Vamos falar todos juntos a parte A desse versículo? Quem tem o Filho tem a vida. Esse foi só um ensaio. Agora vamos lá, todo mundo junto? Quem tem o Filho tem a vida. Vamos mais uma vez, irmão, para ficar bonito? Mais uma vez. Quem tem o Filho tem a vida. Amém? Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Agora, por gentileza, eu quero que você abra também a sua Bíblia. Lá no livro de João, nós demos uma carta de João, 1 João. Agora eu quero ler o Evangelho de João. João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, está sendo projetado aqui, você pode estar acompanhando. Aqui uma conversa muito interessante de Jesus com Nicodemos. Eu quero relatar para vocês essa história aqui. Diz assim no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do sacerdote. Este, à noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer a vocês que precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que vem e faz, mas não sabe aonde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você, Nicodemos, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem.
E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu quero dar uma paradinha, eu quero que vocês... É um versículo muito conhecido, eu quero que nós podemos falar junto esse versículo. Eu creio que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez esse versículo. Vamos lá, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo, vamos lá? Porque Deus amou o mundo, Aleluia, eu vou seguir aqui o 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Interessante. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho, no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, olha só, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque as obras feitas em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu me identifico muito com essa história, com esse relato da história de Nicodemos, e eu queria contextualizar um pouco com vocês aqui para nós entrar a partir dessa conversa de Nicodemos com Jesus. Naquela época, talvez se eu falasse para vocês hoje, você é um fariseu, talvez você ia ficar bravo comigo. Porque o próprio Senhor, ele trouxe uma revelação dizendo que os fariseus, eles eram hipócritas. Eles falavam uma coisa e eles não praticavam. Eles eram aqueles que estavam nos melhores lugares no templo. Eles eram aqueles que eles se vestiam, que estavam todo cheiroso por fora, tudo perfumado, com as suas roupas, antigamente até embaixo. Mas dentro deles havia destruição, havia arrogância. No entanto, o Senhor Jesus disse para eles que era sepulcro caiado, os fariseus. Podre por dentro. Tem uma frase, eu quero trazer com vocês, o tema dessa mensagem é um encontro que traz nova vida. O escritor Augusto Cury disse uma frase muito interessante: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. E o que os fariseus, eles falavam de Jesus? Como nós vimos aqui, Nicodemos ele era um doutor. Nicodemos era uma autoridade da época. Isso não está escrito aqui, tá? Eu imagino que os fariseus, eles chamaram Nicodemos, como ele era uma autoridade, então chamaram a autoridade Nicodemos e falaram assim: olha, isso que está acontecendo, nós precisamos se aproximar para saber que rumo que está dando isso. Porque esse Jesus está fazendo uma bagunça. Esse Jesus, isso está virando uma bola de neve que daqui a pouco vai explodir. Porque onde Jesus estava, as pessoas estavam. As pessoas estavam, a multidão estava ouvindo Jesus. E se afastaram deles. E eu tenho comigo, isso não está escrito aqui na Bíblia, que os fariseus eles chamaram Nicodemos, sendo uma autoridade, e chamaram, vai ver o que está acontecendo. E Nicodemos foi. E aqui entra no versículo. Porque no início do versículo diz que Nicodemos, ele observava tudo o que estava acontecendo em volta de Jesus. Nicodemos começou a observar tudo o que acontecia. Os fariseus, eles diziam que Jesus era um demônio.
que era o príncipe dos demônios, os fariseus falavam para Jesus. Mas Nicodemos foi até lá, viu tudo o que estava acontecendo, Nicodemos viu o cego enxergar, Nicodemos viu o aleijado levantar, Nicodemos viu Jesus ressuscitar os mortos. Nicodemos também viu poucos pães sendo multiplicados para milhares de pessoas. E Nicodemos parou e falou, olha, chegou para Jesus e falou, mestre, ninguém faz essas coisas que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos percebeu que o que Jesus estava fazendo, não podia ser um demônio que estava fazendo aquilo. Então nós vimos aqui esse tema que eu usei, um encontro que traz transformação. Eu creio que Nicodemos teve uma transformação quando ele começou a conhecer a Jesus de fato. E nós não vimos muito relato na Bíblia sobre Nicodemos. Tem uma passagem que fala lá em João capítulo 19, 38, fala que Jesus, quando ele foi morto, ele estava na cruz, a hora que ele morreu, José, que era discípulo de Jesus, foi até os líderes para pedir para tirar o corpo de Jesus da cruz, e Nicodemos estava lá. Nicodemos levou cerca de 35 quilos de especiarias, de mirra, que era para preservar o corpo de Jesus. E eles embolaram Jesus num lençol e sepultaram Jesus. Nicodemos teve um único encontro com Jesus. E a sua vida foi transformada. Um encontro. Nós olhamos para os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio aproximadamente. Um negou, outro virou as costas, o resto fugiram, os 10 fugiram. E Nicodemos estava lá. Os discípulos de Jesus, eles estavam só na volta, com medo, que o que tinha acontecido com Jesus podia acontecer com eles. Mas Nicodemos deu a sua cara a tapa. Ele foi até lá e pediu para tirar o corpo de Jesus e sepultou o corpo de Jesus. Amém? Então eu quero entrar aqui. Um encontro que traz transformação. Se Nicodemos teve uma transformação como essa, o que te impede de ter um encontro extraordinário desse com o Senhor? Amém? O que te impede? Vamos ver? Eu tenho 3 apontamentos aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro ponto, vença as barreiras. A religiosidade. Nicodemos era um religioso. Ele vivia dentro da igreja. Ele falava, mas ele não praticava o que ele vivia. Mas ele teve um encontro. Jesus não nos chama para ser religioso. Jesus não nos chama só para a gente lustrar o banco da igreja. Jesus não precisa, o Senhor não precisa de mais uma religião. Nós temos visto tantas religiões, cada vez surgindo mais. Aquele líder, de repente, ele não concorda muito com aquilo, ele sai, e ali ele abre um outro ministério, ele começa, daqui a pouco o outro dali sai, vai migrando. Jesus está cansado de religião. Jesus não quer um religioso. Jesus quer o meu e o seu coração. A religião mata. Pela religião, muitos em outros países estão se matando. Por causa da religião. Muitas vezes as pessoas de fora falam, você vai para aquela igreja, você vai dar dinheiro para o pastor. Não venha por isso. Venha para ter um encontro com Jesus. Porque as pessoas lá fora, eles falam isso. Tem religião, não quero falar de religião, mas tem religião que fala tanto sobre isso, sobre ofertar. Mas tem um país todo voltado a essa religião. Então a religiosidade mata. Segundo ponto, aprenda a discernir em espírito.
Tiago 1,5, por gentileza. Tiago 1,5, olha o que ele vai falar. Tiago 1,5, amém? Não tá funcionando ali, pastor? Tiago 1,5 diz assim: se, porém, alguém de vocês tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que dá todo, que dá a todo com generosidade e sem reprovação. Discernimento. Nós precisamos discernir que tempo que nós estamos, o que nós estamos vivendo. E discernir, o Senhor fala que Ele dá liberalmente. Basta eu pedir. Nós precisamos discernir tudo o que está acontecendo à nossa volta. Nicodemos, ele percebeu que algo era diferente na vida de Jesus. Ele foi criado naquela religião. Jesus podia chegar para Nicodemos e falar: então senta aqui, você é um doutor, pega seu livro, vamos debater agora a palavra. Mas Jesus estava falando coisas simples. Mas coisas simples, precisamos discernir em espírito. Porque senão nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. É tanto falado nesse palco sobre a leitura da palavra, sobre a oração, sobre a consagração. Muitas vezes você pode pensar, já vem aquele assunto chato de novo, oração, consagração, leitura da palavra. Mas se nós não buscar na palavra, nós não vamos ter discernimento. Qualquer um pode chegar com uma conversa tola, igual nós temos visto muito por aí no YouTube, muitos canais, muitos que se dizem pastores falando tanta heresia, tanta besteira. E levando muitas pessoas atrás. Nós precisamos discernir em espírito. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios 2,14. Nós precisamos discernir. Nós precisamos entender, e para a gente entender é em espírito. A forma natural não funciona. A carne deseja as coisas da carne. A carne é contra o espírito. Por isso que é essa luta. É por isso que quando você vai orar, tem essa luta, essa guerra. Porque o inimigo não quer fazer a gente orar, não quer deixar a gente orar, não quer deixar a gente meditar na palavra. Porque ele sabe que se você romper na oração, buscando a Deus, a sua vida vai ser transformada. Amém? Você crê nisso? Os nossos olhos, a venda dos olhos cai a partir do momento que eu começo a buscar na palavra de Deus. Então, aprenda a discernir em espírito. C. Lute contra o achismo. Tem muitas pessoas que acham que, eu penso assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira, porque o Senhor, o diabo, ele não quer que você rompa. Porque ele sabe que se você romper, primeiro você vai alcançar a sua casa, a sua Jerusalém. Depois você vai a Samaria, você vai aos confins da terra, você vai falar da palavra de Deus. Ele não quer. Discirna. E nós temos visto muitas pessoas frustradas, muitas pessoas que chegam aqui na igreja e falam, eu acho assim, não, tinha que ser assim. Não. O achismo não leva a nada. Talvez você pense, não está dando certo aqui, é melhor eu ir para outra igreja, que lá não tem problema, lá é tudo certo. Sabe de nada, inocente. Se você acha que lá não vai ter problema, você está enganado. Lá talvez não tenha o problema que tem aqui, mas vai ter um outro. Então fique onde está. A igreja
é um hospital. É onde ela recebe as pessoas, ela começa a tratar as pessoas. O Senhor trata as pessoas. Aqui é o lugar certo. A igreja é o lugar certo. Talvez, eu acho que fulano lá não é perfeito, mas ele está... A igreja não é um lugar de perfeição. Nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos na glória com Deus. Pessoas vão falhar. Eu vou falhar com você, infelizmente. Então nós temos visto muitas pessoas frustradas, pensando, poxa, eu tenho que sair daqui. Já deu o meu tempo aqui nessa igreja. Não se afaste. Venha para a igreja com uma alegria, porque você está vindo, você tem que olhar para Cristo. Amém? Temos que olhar para a cruz. É para Cristo que nós temos que olhar. Então nós precisamos entender que o achismo não leva a nada. Esse negócio de, eu não mudo. Olha num casamento. Num casamento nós temos visto tanto casamento desfeito. Porque cada um tem a sua natureza, foi criado de uma forma. E de repente esse casal, eles se unem. O conflito que tem, porque um foi criado de uma forma, outro foi criado de outra. E de repente lá o marmanjão, ele chega lá, ele casa, ele senta lá na mesa e fala, mulher, faz o meu prato de comida. Porque ele foi criado assim. A mãe tratava, fazia o pratinho. E ele acha que a esposa tem a obrigação de fazer o pratinho, de colocar diante dele. Coma, meu querido, meu lindo. Não é assim. O casamento é abrir mão daquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu tenho que ir para um casamento pensando em agradar a minha esposa. E não me agradar. A partir do momento que eu começo a entender que eu preciso agradar ela, que eu tenho que agradar ela porque é mandamento do Senhor, não por obrigação, pelo mandamento do Senhor, ela também entende da mesma forma. Transformação de vida. O Evangelho é transformação de vida. Eu chamo a sua atenção, nós precisamos ter a nossa mente renovada, sabe? Todos os dias. Vença a superficialidade. Jesus chama para o profundo. Sabe, Jesus, ele chama para o profundo. Jesus, ele não quer só ter um encontro com você aqui na igreja, ou no GC. Jesus quer ter um encontro pessoal com você. A intimidade. Jesus, ele quer intimidade. Jesus, ele quer participar da intimidade. Você com a sua família, com a sua esposa. Intimidade. E uma vida superficial é algo que passa muito rápido. É algo que é forte, mas daqui a pouco se acaba. Precisamos ser profundo. O Senhor Jesus, ele diz que buscarei e me acharei quando me buscar de todo o coração. De todo o coração, sem reserva. Intimidade. Eu tenho experimentado uma presença de Deus tão poderosa ultimamente. Eu tenho aprendido quando eu tirar o meu tempo a sós com Deus, entrar no meu quarto, pedir para minha esposa, me deixa aqui quietinho um pouquinho, e eu ficar no quarto orando, e de repente eu paro a oração, eu desligo se tiver um louvor, e eu fico só ouvindo, eu fico parado, ouvindo o Senhor falar. Muitas vezes nós estamos tão atarefados com tantas coisas, nós vamos tirar o nosso tempo a sós com Deus, mas nós ficamos presos. Mas aquela conta vai vencer. Não, mas alguém está barulhando na cozinha. O celular chegou uma mensagem. Nós não paramos, hoje em dia nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Nós não temos visto a voz do Senhor. Porque nós estamos tão corridos, a vida é tão corrida. E o Senhor, para tudo. Eu quero falar contigo. Às vezes a sua oração não está sendo respondida, porque você só fala, só pede, e você não para ouvir. Às vezes é um não.
Nós temos que entender, discernir em espírito. Às vezes não é a vontade de Deus naquele momento para a nossa vida. Por quê? Porque eu não estou preparado para receber. Entendimento. Segundo ponto que eu queria conversar, renda-se ao Espírito Santo. Muitas pessoas querem ser diferente por fora, sem ser transformado por dentro. O Evangelho é a transformação de dentro para fora. Os fariseus, eles queriam externar uma coisa que era de dentro, mas eles não conseguiam porque eles não tinham. Eles só conseguiam transmitir aquilo de fora, aquilo que as pessoas olhavam. Os fariseus eram aqueles que eles sentavam nas praças públicas, eram aqueles que falavam, aqueles que apontavam, aqueles que criticavam, mas eles eram vazios. Então, para a gente, a transformação, uma nova vida tem que ser de dentro para fora. E com isso, só ouvindo a voz do Senhor que há essa transformação. É só buscando na palavra que há transformação. Não existe outra maneira. Como eu disse, a carne, ela vai querer as coisas da carne. E nós temos visto muitas pessoas se afastando de Deus porque às vezes, você não pode. O Evangelho do Senhor é simples. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O Evangelho é simplicidade. Jesus é simples. Uma tatuagem, você não pode fazer isso. Alguma coisa... Não, isso aí não está tão legal. Mas Jesus, quando chama, Ele chama, vem cá, meu querido. Vem cá, meu cheiroso. Ele abraça, Ele dá um beijo, Ele dá um abraço. Quando a pessoa se derrama, Ele fala, vai tomar um banhinho, vai. Toma um banhinho, passa um perfume. Troca de roupa. Penteia o cabelo, fica cheiroso. Venha como estás. Venha como estás. Muitas vezes nós queremos, quando eu estiver assim, quando eu corrigir aquele problema, eu vou para a igreja. Não espere. Venha como estás. Ezequias, então aqui a igreja então é liberal, eu posso fazer o que eu quiser, está tudo liberado. Não. Aos pouquinhos você vai tomando banho, aos pouquinhos você vai passando perfume, daqui a pouco você já troca de roupa. Não porque alguém está impondo para você, dizendo, você tem que fazer isso. Porque o coração do homem é mau. Quando alguém te chama, fala para você, você precisa fazer isso, você não vai, eu não vou fazer. Quando a pessoa chega com essa autoridade, você precisa fazer isso. Eu posso até ir fazer, mas eu tenho que fazer isso. Mas quando alguém chega com amor, Ezequias, faz isso. Eu vou com alegria. Com alegria. Não por obrigação, ninguém vai por obrigação. Ele pode ir por até um período de tempo, mas logo, logo ele vai voltar para trás. De dentro para fora. Transformação de dentro para fora. Venha como estás, mas eu te asseguro que você não vai continuar como você está. Sabe aquele remédio que você toma para dormir? Quando Jesus chama, Ele começa a te mostrar, olha, você não precisa mais disso, meu filho. Você não precisa desse remédio, você tem eu, você tem a mim. Busque em mim, na palavra está aqui. Vai orar. Lá vem Ezequias de novo falando em orar. Esses crentes são todos chatos. Jesus, Ele fala, vai me buscar. Porque Ele quer ter profundeza. Sabe aquela enfermidade que você tem? Aquilo que talvez você nem falou para ninguém ainda.
É ali que Ele quer entrar. Mas para isso você precisa confiar. Simplicidade. Jesus é simples. Nós queremos correr, nós queremos berrar. Pastor, ora por mim. Faz 7 semanas, faz sei lá quantos dias, leva. Confia. Não precisa disso nada. A gente só precisa de Jesus, nos derramar diante de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor elevou todas as nossas enfermidades. Nicodemos foi curado. Ele não tinha uma doença física, mas ele tinha uma doença na alma. E ele entendeu. Ele entendeu qual era o seu papel. Ele entendeu, ele ouviu a voz do Senhor, ele observou Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, observe. Não fique. Antes eu ficava nos testemunhos das pessoas. Eu falava o testemunho das pessoas. E chegou uma hora, o Senhor falou comigo, Ezequias, fale dos seus testemunhos. Fale daquilo que o Senhor fez na sua vida. Porque você falar da vida de alguém, você não vai conseguir contextualizar, não vai conseguir falar da forma que foi. Mas fale das suas experiências. Eu tenho vivido experiências extraordinárias em Cristo. Sou cheio de falha. Sou cheio de erro. Mas o Senhor diz, venha. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero caminhar contigo. É por isso que Jesus ele veio aqui na terra e deixou o seu próprio Espírito habitando dentro de cada um de nós. Todo aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem e paira sobre ele e começa a gerar vida. Mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que buscar. Essa vida vai sendo gerada, vai se transformando. De repente, aquilo que eu fazia, poxa, eu fazia uma coisa que era um pecado, alguma coisa errada. Mas Jesus ele entra ali e fala assim, meu filho, você não precisa mais disso. Você não precisa disso mais. Você já tem a mim. E aí a gente vai deixando aquilo. E a gente vai caminhando com Cristo. Daqui a pouco Jesus ele fala assim, sabe aquilo que está te prendendo ainda, deixa para trás. Deixa para trás, você não precisa. Busque a mim. É isso que nós precisamos, buscar ao Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais uma religião. Nós precisamos de Cristo, do Senhor. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Amém? Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome. Nicodemos falava, eu não consigo entender como pode nascer de novo. Como pode nascer de novo? Como alguém pode entrar no ventre materno novamente e nascer de novo? Para nascer de novo, nós precisamos abrir o nosso coração. Muitas vezes, parar com tudo aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós achamos, que nós pensamos. Eu me identifico muito com essa história de Nicodemos, porque eu venho de uma igreja, há um bom tempo atrás, né, eu tenho quase 28 anos servindo ao Senhor, fiquei um período fora, né, um período pequeno, né, e na igreja que eu participava, eu estava lá, eu participava dos cultos, era pregada a palavra, sim, a igreja que basava muita palavra, mas ela não dizia.
Ela não era claro quando ela falava sobre o Espírito Santo de Deus. Era uma igreja que se eu falasse um glória a Deus, as pessoas, se eu sentava lá atrás, todo mundo olhava para trás. Quem foi? Não era explicado a ação do Espírito Santo na nossa vida. Que Jesus, ele veio aqui, ele morreu, mas ele disse, eu vou para o Pai. Mas assim, João fala, vocês não precisam ficar tristes. Convém que eu vá. Isso está lá em João 16. Que se eu não for, ele não virá. E Jesus vai para o céu. Ele fala, eu vou preparar uma morada para vocês. Olha só que amor. Olha só que amor. Jesus, ele fala assim, convém que eu vá, que se eu não for, ele não virá. Que era o seu próprio Espírito. E Jesus, ele sobe para o céu, preparar-vos um lugar, preparar-vos uma morada para nós. E ele fala, mas não se preocupe, eu vou deixar com vocês o meu Espírito. O Consolador vai estar sempre convosco. Até a consumação do século. Jesus não nos desampara. As pessoas podem te desapontar. Os líderes podem desapontar. Os pastores podem te desapontar. Mas o único que não vai te desapontar é Cristo. Quando nós olhamos para Ele, nós não olhamos em perfeição. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo falha nas pessoas. Eu a amo. Porque Jesus amava. Jesus, os 12 que chamou, eram todas pessoas imperfeitas. Ladrões. Porque coletor de imposto da época eram os ladrões. Jesus chamou a cada um, cheio de falha. Mas Ele mudou a história. E eu creio que Ele vai mudar a sua história nessa noite, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Quero partir para o final. Terceiro ponto, creia no Evangelho que traz vida. João 6, 68, diz assim. João 68 diz assim, 68. João 6, 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, irmãos? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Creia. Creia. O Senhor é a palavra. O Senhor é aquele que nos chama. O Senhor é aquele que convence. O Senhor é aquele que toca nos corações, é aquele que está tocando neste momento no teu coração. É aquele que está te trazendo entendimento. É aquele que traz revelação. Creia no Evangelho que traz vida nova. Eu quero que você se coloque em pé, por gentileza. Ministério do Louvor, se quiser subir. 1 João, quero voltar ao início do texto base. 1 João 5,12. Aleluia. O Senhor está aqui, amém? Você crê nisso? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. É fácil nós falar, né? Porque foi no início. Quem tem o Senhor tem a vida. Quem tem o Senhor tem a vida. Nós precisamos buscar na simplicidade. Ser simples. Simplicidade. Eu queria que você fechasse seus olhos.